Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, nessa segunda-feira, para dar continuidade com o nosso estudo do livro do Apocalipse, onde nós estamos abordando aqui a respeito do reino milenar, né? E hoje é a 41ª parte, né? Hoje nós vamos finalizar a respeito do reino milenar. No estudo passado, na parte 39, nós terminamos ali falando a respeito das características do reino. E nós falamos ali sobre as 4 alianças, né? Resumidamente, né? A aliança que Deus fez com Davi, né? A aliança davídica, a aliança abraâmica, a aliança palestina e a nova aliança, né? Nós terminamos falando esse respeito no estudo passado. E é super importante que você tenha essa compreensão, tá? Hoje eu vou falar aqui com você, vou citar para você aqui, para a gente finalizar o reino milenar, eu vou citar para você aqui os nomes que o Senhor Jesus é chamado na Bíblia, que ele vai ter no reino milenar, nos 1000 anos que ele vai reinar aqui nessa terra, né? Então eu vou falar para você o nome, e alguns aqui eu não vou abrir na Bíblia, tá? Mas eu vou apenas citar aonde está escrito. E depois, se você quiser tomar nota, depois você assista depois com calma, tá? Ou pelo Facebook, ou no YouTube também, onde vai estar aqui essa live, tá bom? Vamos lá, ó. Um dos nomes e títulos do Senhor Jesus Cristo no milênio, o primeiro vai ser o renovo, né? Ele vai ser chamado de o renovo lá em Isaías capítulo 4, versículo 2, Isaías capítulo 11, versículo 1, Jeremias capítulo 23, versículo 5, Jeremias 33, 15, Zacarias capítulo 3, versículos 8 e 9, e Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13, né? Todas essas referências aqui que eu passei para você, o Senhor Jesus é chamado de o renovo. Mas se você ler todo o contexto ali, esses nomes dele ele vai assumir no reino milenar. O Senhor Jesus também vai ser chamado de o renovo do Senhor, né? Que está lá em Isaías capítulo 4, versículo 2. Ele também vai ser chamado de Emanuel, que está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. E ele também vai ser chamado de o renovo de Jessé, né, que está lá em Isaías capítulo 11, versículo 1, Jeremias capítulo 23, versículo 5 e Jeremias 33, 15, né, é onde ele vai ser chamado de um renovo de Jessé. E o Senhor Jesus também vai ter outro nome, ó, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né, que está lá em Apocalipse capítulo 19, e ele também vai ser chamado de meu servo o renovo. Ele é chamado assim lá em Zacarias, capítulo 3, no versículo 8. E também o Senhor Jesus é chamado de renovo, lá em Zacarias 6, versículo 12 e 13. E também ele é chamado de o segundo homem, né? O último Adão, né? Mas o segundo homem, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 e 47. Né, referências do nome do Senhor Jesus Cristo no milênio. E também ele vai ser chamado de o Senhor dos Exércitos, em Isaías capítulo 24, verso 23, e Isaías 44, versículo 6. Ele também vai ser chamado de o teu Deus, lá em Isaías 52, versículo 7. E também Senhor, justiça nossa, né, em Jeremias 23, 6, Jeremias 33, 16. E também ele vai ser chamado de ancião de dias, que está lá em Daniel capítulo 7, versículo 13. Também ele é chamado de o Senhor, né? Todos esses nomes que Cristo tem, né? Ele vai ter no milênio, vai assumir no milênio. Tudo ali é o contexto que fala a respeito das profecias dele no milênio, né? Então ele vai ser chamado de o Senhor. Está lá em Miqueias capítulo 4, versículo 7. E Zacarias 14, 9. E também ele vai ser chamado de o Altíssimo, né? Em Daniel 7, do versículo 22 e 24. E também o Filho de Deus, lá em Isaías 9, 6, Daniel 3, 25 e Oséias 11, 1. E também ele é chamado de Jeová, lá em Isaías 2, capítulos 2 e 4, Isaías 7, 14, Isaías 9, 6, Isaías 12, 6, Isaías 25, 7, Isaías 33, do 20 ao 22, Isaías 40, do 9 ao 11 e Jeremias 3, 17.
E também, gente, eu vou até parar por aqui, tá? Nesse aqui, porque esse aqui estão muitas referências mesmo, tá? Onde ele é chamado de Jeová. E também, ele é chamado também de o tronco de Jessé. Em Isaías 11, do versículo 1 e também no versículo 11. Ele também é chamado de o filho do homem, lá em Daniel 7,13. E também é chamado de o servo. Eu vou dar só a primeira referência, tá? Que tem várias. Ele também é chamado de o servo, lá em Isaías, no capítulo 42, do versículo 1 ao 6. Isaías 49, versículo 1 e versículo 7. Isaías 53, 11. E ele é chamado novamente de renovo, lá em Isaías 53, 2. E Ezequiel 17, do 22 ao 24. E o Senhor Jesus também, ele é chamado de o rei, né? O rei, aonde a Bíblia profetiza sobre ele, o rei, uma profecia sobre ele lá no reino milenar, né? O rei, ele é chamado, ó, Isaías 33, 17, 22, Isaías 44, 6, Isaías 2, do 2 ao 4, Isaías 9, do 3 ao 7, Isaías 11, versículo 1, Isaías 11, versículo 10, Isaías 16, 5, Isaías 24, 21 ao 26, Isaías 31, versículo 4, Isaías 32, versículo 2. Gente, eu vou parar por aqui, por isso daqui, tá? Porque eu sem brincadeira, tem mais umas 3 linhas aqui de referência quando o Senhor Jesus é chamado de o rei, né? E ele também é chamado de o juiz, tá lá em Isaías 11, versículo 3 e 4, Isaías 16, 5, Isaías 33, 22. Tem mais referências, tá? Que eu não vou citar aqui, que são muitas, tá? E ele também é chamado de o legislador, né? Ele vai legislar a lei dele, né? Isaías 33, 22. Ele é chamado de o príncipe ungido. Daniel 9, 25 ao 26. Ele também é chamado de príncipe dos príncipes. Lá em Daniel 8, 25. E ele também é chamado de redentor. Lá em Isaías 59, 20. E ele também é chamado de o sol da justiça. Malaquias 4, versículo 2. Ele também é chamado o que abre caminho. Está lá em Miqueias 2,13. E ele também é chamado de o pastor, né? Isaías 40, versículos 10 e 11. Jeremias 23, versículos do 1 ao 3. E ele também é chamado de Senhor Justiça Nossa. Senhor Nossa Justiça. Está lá em Jeremias 23, 6 e Jeremias 33, 16. Ele também é chamado de a pedra. Está lá em Isaías 28, 16 e Zacarias 3, 9. Ele também é chamado de a luz. Está lá em Isaías 60, versículos do 1 ao 3. Ele também é chamado e conhecido, né, como o filho de Abraão, que está lá em Gênesis 17, 8, Mateus 1, 1 e Gálatas 3, 16. E ele também é conhecido como filho de Davi, né? Está lá em Lucas 1, versículo 32 ao 33. Ele também é chamado de o filho do homem. Ó, agora eu vou pular, eu não vou dar mais as referências agora, tá? Só vou finalizar essa parte aqui, ó. Ele também é chamado de o filho do homem, o rei da justiça, o rei de Israel. Não, até dá para citar, porque aqui é pouca coisa, ó. Ele também é chamado de o filho do homem. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, João 5, 27. Ele é chamado de o rei da justiça, Isaías 32, 1. O rei de Israel, João 12, 13. O rei dos reis, Apocalipse 19, 16. O rei de toda a terra, Zacarias 14, 9, Filipenses 2, 10. Deus Filho, Isaías 9, 6. Salmo 134, 3. E Hebreus 1, do versículo 8 até o versículo 10. Ele também é chamado de Redentor, Isaías 59, 20 e 21, e Isaías 62, 11 e Malaquias 4, 2. Ele também é chamado de Juiz, Isaías 61, 2, Isaías 62, 11 e 63, 1 e Daniel 2, 44 e 45. Ele também é chamado de Galardoador do Povo Santo, né? Está lá em Isaías 62, versículo 12. Ele também é chamado e vai ser chamado de mestre, né? Está lá em Isaías 2, 3 e Zacarias 8, 22. E alguns outros nomes aqui, né? Ele vai ser chamado de profeta, Deuteronômio 18, 15 e 18, legislador, Isaías 33, 22,
e Gênesis 49:10, e pastor, Isaías 40, versos 10 e 11, Isaías 63:1, e Jeremias 23, do 1 ao 3, e Miqueias 4:5, e Miqueias 7 e 14. Entre outras tantas referências, tá? Cada um desses livros e versículos aqui, desses nomes que eu citei, todos eles são uma referência, são profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo no reino milenar, né? Onde cada nome do Senhor que eu citei aqui para vocês envolve o ministério que ele vai desempenhar, envolve a glória dele, né? Cada nome desse que eu citei para vocês é para ser estudado, né, dentro do contexto. Se você tá com a sua Bíblia aí, abre comigo lá em Apocalipse capítulo 20, né? Eu acho que hoje é o quarto estudo, né? Apocalipse 20. Eu acho que hoje é o quarto estudo que nós estamos aqui falando sobre o reino milenar, e nós vamos terminar falando dele hoje. Falamos sobre as suas características, né? Acho que foi 4 estudos, se eu não me engano, falando desse respeito, né? E Apocalipse capítulo 20, eu li com vocês logo no começo, eu fiz uma leitura com vocês aqui, né, dos versículos 1 até o versículo 6, aí depois nós começamos, né, a falar a respeito dessas referências, né, todas que nós vimos aqui em 4 estudos, né. Então vamos lá, gente, ó, Apocalipse capítulo 20, só recapitulando que nós lemos há 4 ou 5 estudos atrás, tá, ó. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 20, subtítulo: A prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Tudo isso vai acontecer no final da grande tribulação, tá? E no final da batalha do Armagedon, tá? Como nós já vimos isso aqui passo a passo em todos os estudos. Então o apóstolo João viu descer do céu um anjo de Deus com a chave do abismo. O abismo nós já vimos isso aqui anteriormente, né? Que é uma prisão que existe no inferno. E uma grande corrente, né? Versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha isso. Isso aqui nós vimos antes e é bom. Eu li isso aqui com você no começo, depois nós fizemos 4 estudos aqui do reino milenar, e agora é bom a gente ler no final também, fechando, né? Ali Satanás ele vai ser preso por 1000 anos, no final da grande tribulação e da batalha do Armagedon. Satanás vai ser preso por 1000 anos junto com todos os seus demônios, né? E versículo 3. Lançou no abismo e fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Satanás ele vai ser preso por 1000 anos, junto com todos os seus demônios. Ele não vai enganar mais as nações, mais os povos. Mas depois dos 1000 anos, ele vai ser solto novamente, né? Eu vou chegar nisso com você daqui a pouco, tá? Vamos lá, versículo 4, ó. Vi também tronos, e nestes assentados aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, né, que é o anticristo, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui o apóstolo João, no versículo 4, ele viu a igreja de Cristo, que foi dada autoridade para julgar e para reinar com o Senhor Jesus. E aqui no versículo 4, o apóstolo João, ele viu todos os mortos da grande tribulação. Milhões e milhões de pessoas que vão se converter a Cristo na grande tribulação, mas todos eles, como eu já falei isso aqui várias vezes, né? Todos aqueles que forem salvos na grande tribulação, todos eles serão mortos, todos. Todos eles serão decapitados, né? Todos perderão a cabeça, todos eles. Não é certo falar pagar com a própria vida, né? Porque quem pagou pela salvação é Jesus. Mas todos eles que quiserem serem salvos na grande tribulação, todas as lutas e dificuldades e escárnios que passarão, ainda todos serão mortos, né? E como diz aqui no finalzinho, né? Ó, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Igreja, eu não vou entrar nisso que eu vou falar com você a fundo, não.
Mas existem linhas dos estudiosos da Bíblia que eles falam que os 1000 anos já é a igreja hoje na Terra, que falam que os 1000 anos não vão ser 1000 anos exatamente, né? É o tempo da igreja hoje na Terra, é um período de tempo que a gente não sabe. Eu prefiro acreditar exatamente como está escrito aqui. Eu não acredito de jeito nenhum que o reino milenário é a igreja reinando na Terra hoje, mas de jeito nenhum. Muitos acreditam que o milênio já é hoje e que o milênio vai chegar no ápice quando a igreja pacificar o mundo inteiro, mas isso é impossível disso acontecer. Isso é impossível. A igreja nunca vai conseguir pacificar o mundo inteiro, porque o diabo ainda não vai ser... Para isso estar acontecendo, o diabo já teria que estar preso. Os demônios teriam que estar presos e eles não estão. Eles estão aí fora nesse mundo, trazendo todo tipo de maldade e rebelião contra Deus, né? Então existem essas linhas aí, em alguns estudos aí que eu não concordo nisso de maneira alguma, né? Quando a Bíblia fala 1000 anos, é exatamente 1000 anos. Não vai ter nenhuma perversidade, nenhum mal, né? E eu vou falar com você ainda depois a respeito dos corpos glorificados, que são promessas para quem quiser hoje, né? Receber a Cristo hoje e quando morrer e quando vier com Cristo, receber um corpo de glória. A gente vai ver isso depois, né? Então, versículo 5, olha isso. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha isso, gente. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida. É a ressurreição da vida. Aqueles que já morreram hoje estão dormindo no Senhor, que morreram salvos. Aqueles que ainda vão morrer salvos em Cristo. Aqueles que serão arrebatados vão se encontrar com Jesus nos ares, né? Quando tocar a trombeta de Deus para o povo se reunir com eles nos ares. Nós já estudamos tudo isso. Não é à toa que hoje é a parte 41, hoje que nós estamos aqui. Então tem muita coisa para trás que você tem que assistir na sequência. E a Bíblia diz aqui que essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Agora o restante dos mortos não vão ser ressuscitados, né? Agora olha o versículo 6, ó. Aí a Bíblia fala, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, né, quer dizer feliz. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha isso. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A palavra santo quer dizer separado, né? Separado, colocado à parte. Ser santificado é ser colocado à parte, né? Como nós lemos aqui tantos, né? A Bíblia diz que quando o rei vier, o Senhor Jesus vier, ele vai pegar as suas ovelhas que vai estar à sua direita. E os bodes, caracterizados pela rebeldia, vai estar à sua esquerda. Né? Eu já li isso com você na parábola e mostrei isso com você uns estudos atrás. Por isso que a Bíblia fala tanto, gente, que a gente tem que se santificar. A gente tem que ser separado para um propósito. Por isso que a gente tem que entender isso, que existe um reino eterno para você. Esse reino de 1000 anos, ele vai continuar por toda a eternidade. Vou abordar isso com você a partir do capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que a gente já está chegando no final do nosso estudo. Eu vou abordar isso, os tempos eternos com você, tá? Então a Bíblia fala bem-aventurado e santo e separado. É para todos nós hoje estarmos nos santificando, buscando a consagração, a santificação, porque a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. A gente pode morrer a qualquer instante. Então a gente tem que estar buscando essa santificação, buscando a Deus, se envolvendo, recebendo mais do Espírito dele, crendo nessas promessas aqui, né? Ó, verso 6 agora por inteiro, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes e de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Olha isso. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Eu vou falar com você sobre a morte quando a gente chegar no versículo 11 em diante, tá? Que fala sobre o juízo de Deus. A segunda morte é a morte eterna. É a morte eterna. São aqueles que são sepultados no inferno eternamente, né? E depois lançados no lago de fogo. A Bíblia diz que feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Porque também vai haver uma segunda ressurreição, que é aí sim a ressurreição para juízo, né? Aí fala, vamos ler de novo o verso 6, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha isso. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Adoraremos a Deus e ao Senhor Jesus durante os 1000 anos junto da plenitude do Espírito Santo. Reinaremos com ele exatamente os 1000 anos aqui nessa terra em corpos glorificados, né? Esse é o princípio do propósito eterno que Deus tem com a gente. Que Deus tem para quem quiser, né? Na verdade. Para quem se arrepender, para quem aceitá-lo de todo o coração, para quem crê de todo o coração. Reinar com ele durante os 1000 anos. Agora, vamos lá, vamos ver uma parte muito importante. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes com você, só vou relembrar, tá? Mas olha isso, ó, olha o subtítulo do versículo 7. Satanás é solto e derrotado. Diz assim, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha isso, gente. 1000 anos hoje, para quem quiser hoje, receber um corpo glorificado, que nunca mais vai se sujar, vai se corromper, nunca mais vai acontecer isso. Eu vou falar isso com você a respeito do corpo glorificado quando a gente chegar no capítulo 21, tá? Que a Bíblia vai falar sobre o novo céu e a nova terra. Aí eu vou falar com você sobre o corpo de glória. E a Bíblia fala que quando se completarem os 1000 anos, o diabo vai ser solto novamente. Ele vai ser solto. Agora olha o versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Meu Deus, gente, imagina isso, ó. Se você está assistindo esse primeiro estudo aqui hoje, assista todos os outros. Assista, porque eu já fui falando sobre isso daqui várias vezes durante os estudos aqui. Aí alguém lê isso daqui e fica desesperado. Meu Deus, o diabo vai ser solto, ele vai seduzir as nações para ir contra Jesus? Exatamente. Ele vai reunir essas nações, e a Bíblia diz que o número delas vai ser como a areia do mar, 1000 anos, e os povos se multiplicando. Eu já expliquei isso aqui para vocês antes nos outros estudos, já expliquei isso para você. Israel, homens e mulheres de carne e osso, clamarão a Jesus no final da grande tribulação, aceitarão ele virá como Salvador e vai salvar o povo santo, o povo de Deus. Os israelitas que estiverem vivos nesse tempo, eles vão entrar no reino milenar de Cristo, em corpos de carne e osso. Só que também, eu já expliquei isso para vocês aqui também nos outros estudos, que haverão também gentios, que está lá em, eu dei algumas referências, mas a principal está em Zacarias capítulo 14, tá? Se eu não me engano, do versículo 11 em diante, depois você pode ler, tá? Depois você pode procurar. Zacarias capítulo 14, só para eu falar o versículo certo para você, ó. Zacarias capítulo 14, lá no versículo 16 em diante, tá? Lá no versículo 16 em diante, aonde a Bíblia diz assim, ó. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Igreja, olha isso. Todos aqueles, ó, você tem que entender isso, todos aqueles que restarem daqueles que vierem atacarem Jerusalém. E isso vai se dar na batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. Pessoas, gentios, que vão vir junto com o anticristo e vão atacar Jerusalém. Vão querer ir contra Jesus Cristo. E Jesus, com a espada da boca dele, vai matar a quase todos. Tá? Só que a Bíblia diz que todos aqueles que restarem, eles entrarão no milênio, aqueles que vieram atacar a Israel e a Jesus. Eles entrarão no milênio e eles vão se multiplicar durante 1000 anos. Vão se multiplicar. Ali, como eu já expliquei para vocês aqui, que o tempo de vida para essas pessoas vai ser aumentado. A Bíblia diz que no reino milenar morrer aos 100 anos vai ser morrer ainda jovem. Eu já expliquei isso tudo para você aqui. Então esses gentios, eles vão se multiplicar, como a areia do mar. E também haverão os povos de carne e osso, os israelitas, a esposa de Deus, a esposa do Senhor. Esses também entrarão de carne e osso. E esses estarão com Deus eternamente. Mas esses gentios aqui, ó, que entrarão no reino, eles manifestarão mais uma vez a natureza rebelde. Gog e Magog, eu não vou entrar nisso muito com você, mas falar a respeito de uma terra, a respeito de um rei. E Magog, ele foi o neto de Noé. Você encontra isso, acho que está lá em Gênesis capítulo 10, tá? Se eu não me engano. Magog foi o neto de Noé.
E ele é representado pela rebeldia contra Deus, né? Quando a Bíblia fala que Gog e Magog são todos aqueles gentios que vão entrar no reino milenar, que vão se multiplicar, mas vão carregar em si essa herança maldita da carne, da rebeldia. Tanto que mesmo com 1000 anos debaixo do reino de Cristo, você vai ver aqui que eles ainda serão influenciados pelo mal e eles ainda irão querer ir contra Cristo. É por isso que eu frisei com vocês várias vezes no estudo, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele vai reinar no reino milenar com cetro de ferro. Ele vai reinar com cetro de ferro. Eu mostrei isso para você aqui nos estudos atrás, que quando alguém não for adorar ao Senhor, ou quando alguém cometer algum erro, essa pessoa ela vai morrer no reino milenar. Eu expliquei isso aqui para vocês. Então isso aqui é super importante você entender isso para você não ficar desesperado. Os gentios, aliás, você que está ouvindo essa mensagem hoje, né? Hoje é a era da igreja ainda, hoje é a época da graça. Hoje você pode ser salvo, hoje você pode estar bem distante de tudo isso aqui, ó. Hoje você pode entrar no reino milenar, não é com esse corpo nosso fraco e falho, pecaminoso, não. É um corpo glorificado, é um corpo incorruptível, é um corpo que nunca mais vai ter fraqueza, vai ter corrupção alguma. É um corpo de glória que você pode ter, né? Que você pode receber do Senhor Jesus Cristo. Mas esses povos aqui, eles irão contra Cristo, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra, e sitiarão o acampamento dos santos, e a cidade querida, que é Jerusalém, onde o Senhor Jesus vai estar, viu? Tá? A cidade querida desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu. Olha isso, igreja. Bilhões de pessoas. Número como a areia do mar, como foi revelado para João. Todos os vivos, carne e osso gentios, os que restarem dos que forem atacar Jerusalém e Jesus Cristo na batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. Todos os povos que restarem adorarão ao Senhor, virão, mas eles vão se multiplicar durante 1000 anos. Bilhões de pessoas. E haverá ali os salvos israelitas, judeu, a esposa do Senhor, também de carne e osso. Mas esses não serão influenciados contra o Cordeiro. Esses não. Porque eles vão receber a plenitude de todas as promessas de Deus para o povo de Israel no reino milenar e depois subirão com ele para a glória eternamente. Mas existem os gentios. Aqueles que vão ver Jesus Cristo ali. Vão ver, quando a Bíblia fala aqui, né, versículo 9, ó, marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, né, como está escrito aqui, isso, o acampamento dos santos e a cidade querida, que é a Nova Jerusalém, onde todos os salvos estaremos com o Senhor Jesus ali em corpos glorificados, mas bilhões e bilhões de pessoas de carne e osso virão ali, o diabo será solto novamente com seus demônios, essas pessoas vão manifestar dentro delas a rebeldia novamente, vão manifestar, porque na verdade elas não iriam querer servir a Jesus Cristo coisa nenhuma, elas vão manifestar realmente que vai estar dentro delas, né? Aí sitiarão a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha isso. Aí fala, olha o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, que é o anticristo, como também o seu falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, para sempre. Aqui vai ser o fim de toda a vida de carne e osso na terra, toda a humanidade na terra aqui vai ser o fim. Depois de 1000 anos o diabo vai ser solto, vai seduzir bilhões e bilhões de pessoas, eles irão contra o Senhor Jesus. Eles irão contra ele, contra Jerusalém, contra todos os que estiverem ali salvos com o Senhor em Jerusalém. Todo o povo de Israel e todos os salvos glorificados, toda a igreja de Cristo estará ali com ele em corpos de glória, reinando sobre a terra, mas a base do Senhor Jesus, a glória e o reino dele vai ser em Jerusalém, ali gloriosamente. E todos nós estaremos ali com ele. É para essa esperança que você tem que ter. Só que bilhões de pessoas gentílicas, que não são judeus israelitas, eles virão contra o Senhor e vai cair fogo do céu e vai matar
todas aquelas pessoas ali, todos eles. E a Bíblia fala sobre o juízo terrível, né, sobre o diabo sedutor deles. Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Olha isso, gente. E aqui no versículo 11, eu quero só ler com você por cima aqui, ó, o juízo de Deus. Aqui no versículo 11, eu vou entrar com você nisso aqui no próximo estudo. Aqui no versículo 11 vai ser a segunda ressurreição, a ressurreição dos mortos. E todos aqueles que ressuscitarem aqui vai ser para juízo. São todos os que já se encontram perdidos e condenados ao inferno para sempre. Junto com esses bilhões de pessoas que serão mortas aqui e todos os mortos que morreram sem salvação em todos os tempos. Todos eles vão ressuscitar. Todos. Para receber um juízo eterno de Deus. E eu vou entrar fundo com você a esse respeito a partir do próximo estudo. Hoje eu quero ler com você só uma palavra. Eu vou ter hoje, nosso estudo vai ser mais curto. Eu vou ler com você só uma palavra a esse respeito aqui da Jerusalém, da cidade querida, né, que vai habitar com o Senhor. Tá lá em Jeremias, no capítulo 3, se eu não me engano. Acho que é Jeremias, capítulo 3. Isso, ó. Jeremias, capítulo 3. Aqui, lá no verso 14. Essa palavra aqui, gente, é Deus falando com Israel. E essa palavra aqui, ela vai se cumprir no final da grande tribulação, quando Israel se converter ao Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra aqui é Deus falando com a esposa dele, que é Israel, os judeus israelitas que entrarão, né, no reino milenar com Cristo. Olha o versículo 14, ó. Jeremias 3, 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Vos levarei a Sião. E durante todo o nosso estudo aqui do reino milenar, você viu esse nome Sião, Sião, Sião. Esse Sião fala a respeito do reino de Cristo aqui. Fala a respeito do reino milenar. Né? Só que Israel vai ser devastado também, que a gente já viu isso aqui na grande tribulação, tá? Eles serão devastados, e por isso que Deus falou aqui que ele vai pegar aqui, né, 1 de cada cidade e 2 de cada família, né? Eles quase que vão desaparecer no final da grande tribulação. Mas eles se multiplicarão também, né, poderosamente durante o reino do Senhor Jesus, né? Aí, versículo 15. Dar-vos-ei pastores, que segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Essa palavra é para hoje, mas essa palavra ela é mais bem entendida no reino milenar, tá? Onde o povo de Israel vai ser pastoreado gloriosamente pelo Senhor Jesus, pelo rei Davi, né? Vai receber toda a glória e assistência do Senhor ali. Versículo 16, ó. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrará dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Olha, isso aqui está falando a respeito do povo de Israel se multiplicando no reino milenar de Cristo. Nunca mais eles se lembrarão, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus, estava ali com a Arca da Aliança e andava com o povo. Só que eles não vão mais sentir falta da Arca da Aliança, porque o próprio Deus estará ali com eles durante os 1000 anos, né? E eles vão se multiplicar também tremendamente nessa terra. Versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Olha isso. Olha o que eu li com você lá no versículo 9, né? Eles sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. A cidade querida é Jerusalém. Quando a Bíblia fala naquele tempo, está se referindo ao reino do Senhor Jesus Cristo, ao reino milenar. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Lembra que Satanás vai seduzir todos os povos e vão sitiar o acampamento dos santos, a cidade querida, que é Jerusalém, que vai ser chamada de o trono do Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor Jesus, que vai estar reinando lá, que vai ter a sua base do reino em Jerusalém, mas não aquela terra devastada que está hoje lá, uma terra cheia de vida, cheia de glória, a Jerusalém querida do Senhor, né? Ali vai ser onde vai ser todos os rios de vida, de glória, vai ser tudo
tudo de Jerusalém lá, tudo de lá. Porque o Senhor Jesus vai reinar a partir de lá. E a partir dali vai vir todo o seu rio de vida, e vai trazer vida por toda essa terra. Eu já falei isso aqui com você. Não vai ter deserto, não vai ter seca, não vai ter sequidão, não vai ter morte, não vai ter nada disso. Vai ter vida para quem quiser, né? Vai ter tudo isso, gente. Ali chamarão, né, de o trono do Senhor, onde o rei vai se sentar no seu trono. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Olha isso. Ali vai se reunir todas as nações, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno, porque o Senhor Jesus vai apacentar todos. Mas quando Satanás for solto, ali os gentios voltarão à dureza do coração deles, mas o povo de Israel não. O povo de Israel não, ali eles se converterão para sempre. E ali quando cai fogo do céu ali com você, vai matar todos os gentios rebeldes, ali o povo de Israel será salvo com o Senhor. Ali subirão com ele para a eternidade também, né? Versículo 18, ó. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Igreja, olha isso. Durante centenas de anos, ou talvez milhares, Israel e Judá, depois da morte do rei Davi, Salomão reinou, e depois da morte de Salomão, houve um racha em Israel. Né? Houve uma grande rebelião ali, né? O filho de Salomão que assumiu o trono, ele endureceu, seguiu o conselho errado. Você encontra tudo isso na Bíblia. Resumindo, ficaram 10 tribos para um lado, chamado de Israel, e ficaram 2 tribos para o outro lado, Judá e Manassés, se eu não me engano, tá? Me desculpa se eu estiver trocando aqui as bolas, tá? Mas ficaram 10 tribos para um lado, e Judá ficou de um lado, e uma outra tribo, que me fugiu o nome agora. Então as duas ficaram sendo conhecidas, as 10 tribos, o reino de Israel, e as outras 2 tribos, o reino de Judá. Você encontra tudo isso em 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Então várias vezes eles ficaram inimigos, eles também fizeram guerra entre eles. Então, quando isso daqui foi profetizado aqui a respeito de Jeremias nessa época aqui, Israel aqui, o povo de Israel sabia, né? Aqui, acho que Israel aqui já estava totalmente devastado também. Mas o povo de Israel sabia que eles brigaram muito entre eles. 10 tribos de um lado e Judá e a outra tribo do outro, eles fizeram muitas guerras. Tanto que você encontra ali em 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, você encontra lá reis de Israel e reis de Judá. Porque eles se dividiram, né? E começaram e se mataram também entre si, até chegar a um ponto que eles não permaneceram mais como reinos, né? Eles foram espalhados por toda a terra, né? Portanto que eles se afastaram de Deus. Você deve ler todo o Antigo Testamento para você ter esse entendimento. Por isso que Deus fala aqui no versículo 8, né? Porque o povo dessa época sabia que eles estavam totalmente devastados, separados de Deus, né? Versículo 18, ó. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais, né? Que é o milênio, que é o reino do Senhor Jesus. Mas eu, a mim, me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, e a mais formosa herança das nações, meu Deus. É o reino de Cristo. É o reino messiânico. Olha como o reino de Jesus é chamado. A mais formosa herança das nações. Meu Deus do céu. Isso aqui é maior do que qualquer palácio, do que qualquer mansão, em qualquer lugar rico que tem no mundo hoje. A mais formosa herança das nações. Né? Olha o que a gente deveria estar desejando hoje. Olha o que a gente nas igrejas, ou igreja, né, como queira, olha como que a gente na igreja deveria estar buscando a mais formosa herança das nações, buscando o reino de Cristo, o reino dele, entrar nessa terra prometida aqui, né? Aí Deus fala, e respondi, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Isso aqui é muito forte, gente. Deus perguntava, como que eu vou trazer esse povo para a terra, ó, mas eu a mim mesmo me perguntava, como te porei entre os filhos? Como te porei entre os filhos? Como te porei? O Israel ali quase que devastado na grande tribulação. E Deus perguntando, como eu vou colocar ele entre os filhos? Porque o reino é dos filhos. O reino é dos filhos. É para todo aquele que é filho de Deus.
E Israel, até hoje, eles não estão ainda entre os filhos, mas eles estarão, né? Aí Deus perguntava, como eu te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Pai me chamarás. Olha isso. Um dos motivos do povo de Israel, os judeus, ter tanta raiva de Jesus, era que toda vez que Jesus ia se referir a Deus, chamava a Deus de Pai. Falava com Deus de Pai. Isso despertava neles um ódio gigantesco. Porque nunca ninguém no Antigo Testamento chamou a Deus de Pai. Acho que só teve um profeta uma vez aqui que fez uma menção aqui. Só teve um só. Uma vez só que fez uma menção se referindo a Deus como Pai. Apenas um. Mas nunca ninguém chamou Deus assim. Então, mas só que Deus falou, vocês vão me chamar de Pai, como está escrito aqui, né? Pai me chamarás e de mim não te desviarás. No final da grande tribulação, quando o anticristo começar a perseguir Israel, em algum ponto ali eles vão se converter a Jesus. E eles vão chamar a Deus de Pai. Ali eles vão se render. E ali o Salvador virá entre as nuvens e salvará aquele povo e estabelecerá o reino dele aqui nessa terra, né? Depois você pode continuar lendo aqui na sua o versículo 20, ó. Deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houvesse comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Assim Israel se afastou de Deus há milhares de anos atrás. Perfidamente, como uma mulher se aparta do marido, perfidamente, largou, abandonou, né? Assim Israel fez com o Senhor. Lembra que eu já expliquei isso para vocês, que Israel é a esposa de Deus e a igreja é a esposa do Filho, esposa do Cordeiro, né? Versículo 21, para a gente terminar. Nos lugares altos, aí fala, né? Se ouviu uma voz de pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Olha isso. O próprio Deus contando toda a história de Israel e o que vai acontecer com eles lá no final da grande tribulação. O povo de Israel vai ser chamado a se converter pelos 144 mil testemunhas, 144 mil selados que vão pregar, as 2 testemunhas mártires, e ali eles vão se converter. Ali eles vão chamar a Deus de Pai, ali eles vão voltar para Deus de todo o coração deles, e ali eles serão salvos. Olha isso, gente. Jeremias capítulo 3, verso 14 em diante, né? Um trecho da Bíblia que a gente lê, e muitas vezes a gente não sabe do que está dizendo, né? A gente pensa que é lá no passado, a gente pensa que é para hoje, mas a gente às vezes não entende que isso é lá para o futuro, né? Um futuro bem próximo, né? Versículo 23, ó. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Aí eles continuam falando, né? Ali é o arrependimento, né? Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Aí eles começam a declarar toda a vergonha, eles vão declarar toda a vergonha deles, todo o pecado deles que eles cometeram durante milhares de anos contra o Senhor Deus. Então esse trecho aqui de Jeremias, você lendo, você tendo uma visão do reino milenar, você entendendo o que é esperança, agora você consegue identificar na Bíblia o que é para hoje, o que foi para o passado e o que será para o futuro. Aquilo que Deus fala para nós hoje como igreja e aquilo que Deus promete para Israel, que é o povo dele, que o Senhor vai trazer para ele no final da grande tribulação, e esse povo vai entrar no reino com o Senhor. Tá, gente? Hoje eu vou ficar por aqui com vocês. Espero que você tenha uma boa compreensão a esse respeito, tá? Ao mais, gente, leia a sua Bíblia inteira. Eu vou fazer uma oração agora, mas leia a Bíblia toda, gente. Começa a ler a Bíblia de Gênesis e vai lendo até Apocalipse. Não precisa ler correndo, não. Mas leia a Bíblia toda. Sabe, começa a se empenhar, começa a se estudar, vai lendo, vai orando, vai pedindo para o Espírito Santo te dar entendimento. Aí você vai ver que tem muitas promessas que vai encher o seu coração de esperança, que você vai ver que é para depois, você vai ficar mais santo, mais santificado ainda,
tá, gente? Coloca isso no seu coração, tá? Eu quero orar agora por você, orar agora pela sua vida, pela sua casa, por cada causa que você venha colocar junto conosco, tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu lhe apresento cada pessoa, Senhor, que está conosco aqui nesse estudo, né? Aonde chegar, meu Pai, esse áudio, esse vídeo, os que estão aqui agora conosco. Pai maravilhoso, toma cada alma aqui nas suas mãos. Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor. Senhor, nos guia, meu Pai, até os pastos verdejantes, Pai. Senhor, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, para que a gente entenda que o teu reino não é desse mundo, Pai. Meu Deus, às vezes brigamos tanto para termos as coisas aqui nessa terra, mas o Senhor disse, o meu reino não é desse mundo. Oh, Pai, mas o seu reino vai ser estabelecido aqui logo mais. Ou seja, não podemos viver na igreja, meu Pai, lutando por bênçãos apenas e não termos a nossa entrada garantida no reino do Senhor. Pai maravilhoso, santifica cada alma, Senhor, cada pessoa que ouvir essas palavras, que elas tenham como palavras do Senhor, Pai. Eu te agradeço e eu entrego tudo nas suas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém, gente. Tá, ó. No próximo estudo, nós vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Aí a gente vai falar sobre o juízo de Deus. Aonde eu tinha prometido já para vocês, né? Que eu vou falar para vocês aqui profundamente a respeito de juízo, a respeito de julgar, né? Você nunca mais vai dizer, só Deus pode me julgar. Você nunca mais vai dizer isso. Depois que você entender o juízo do trono branco, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11, tá? Pode ler e já vai lendo, tá? Porque já no próximo estudo a gente vai falar a esse respeito, tá, gente? Ó, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração, tá? Em o nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Um grande abraço para dona Naildes, para dona Cristina, para o seu Júlio, para Jeane, né? Para dona Verina, também para dona Glória e para todos mais que vão assistir ainda, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? E já provavelmente já nessa quarta-feira a gente vai entrar a fundo a respeito do juízo do trono branco. Tá? Muita coisa forte que a gente tem que entender ali e que serve muito pra gente nos dias de hoje, tá bom? Deus abençoe vocês e tenha uma boa noite, em nome de Jesus.